E aí, galera plugada do PAIS 2, estamos aqui mais uma vez, professor Cleito, para te dar mais uma dica aí, um pouquinho mais sobre tabela periódica, mas dessa forma um pouquinho mais específica, que são as propriedades periódicas, que as três mais importantes para você é raio, energia de ionização e eletronegatividade. Hoje a gente vai ver duas dessas três aí, que é o raio, né, que é o tamanho do átomo um em relação ao outro. Tem duas formas de se falar de propriedade periódica. A primeira e mais simples, quando fala propriedade periódica, é que você vai ter que olhar entre os períodos. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos na tabela periódica. Então, por exemplo, se ele fala lá quem é maior, o selênio ou o bário, simples, é só você observar que o selênio está no quarto período da tabela periódica e o bário se encontra no sexto período da tabela periódica. Ou seja, é como se eu tivesse o raiozinho, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai ter que o bário tem um raio maior do que o raio do selênio. Isso considerando que a gente está observando aí entre períodos. Uma outra forma de olhar também é quando você acaba olhando no mesmo período. Então, por exemplo, aí ele vai e compara o selênio novamente para você com relação ao cobre aí, né? Aí você tem que, entre o cobre e o selênio, quem vai ter o maior raio? No caso, os dois têm o mesmo período. Então, se ele tem o mesmo período, tecnicamente ele tem o mesmo raio. Mas o que diferencia é que o selênio tem um número atômico igual a 34 e o cobre tem um número atômico igual a 26. Então, o selênio vai puxar mais o raio do que o cobre. Então, aqui vai ficar mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4. E aqui vai ficar mais ou menos assim, conforme se fosse o modelo atômico de Bohr. 1, 2, 3, 4. Pode observar que o meu desenho aí mostrou mais ou menos que o cobre, o raio do cobre é maior do que o raio do selênio. Ou seja, na tabela periódica o raio você tem que ele cresce de cima para baixo e que ele cresce no período ele cresce da direita para a esquerda. Então, você tem aí os raios. Lembrando que o raio no período, você olha raio no período e entre períodos. Se for olhar cruzado, você vai estar olhando entre períodos. A outra propriedade periódica que nós temos aí é a energia de ionização, que está relacionada diretamente ao raio. Quanto menor a energia de ionização, maior o raio. Então, portanto, por exemplo, quem tem maior energia de ionização? O magnésio ou o oxigênio? O oxigênio. Por quê? O oxigênio está no segundo período e o magnésio está no terceiro período. Como o oxigênio tem o menor raio, ele vai estar puxando mais elétrons, aí você vai ter que gastar mais energia para arrancar esses elétrons. Então, a maior energia de ionização se encontra para cima, porque você tem o menor raio, e a maior energia de ionização, olhando no período, se encontra para a direita, onde você tem o menor raio. Então, por exemplo, tecnécio ou rubídio. Quem tem maior energia de ionização? O rubídio. Rubídio não, o rubídio tem menor, porque o rubídio vai ter o raio maior e o tecnécio vai ter o raio menor. Então, fica aí essa dica para vocês sobre raio e energia de ionização. Lembrando que a eletronegatividade é uma propriedade periódica, mas a eletronegatividade você tem que tomar cuidado que ela pode ser experimental. Como é que fala que era experimental? Eu não fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Isso é uma propriedade experimental, mas pode ser olhada dentro da tabela periódica. Um beijo para você e até a próxima.